Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer receber vocês mais uma vez aqui para mais um evento, né? Mais um encontro formativo. Eu sou a Flávia, eu vou fazer minha audiodescrição e em breve eu já faço a audiodescrição da Grazi. E aí eu peço então que o pessoal do suporte comece o vídeo da doutora Raquel, que é a nossa professora convidada. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, cabelo um pouco castanho, um pouco loiro, estou usando óculos, a armação dos meus óculos é marrom com rosa, mas é mais escura. Atrás de mim tem um fundo, hoje eu estou em casa, hoje é um pouco diferente o meu fundo. O fundo está um pouco embaçado, assim, mas são fotos, são quadros aqui do meu quarto. Vocês estão conseguindo, quem está conseguindo nos ver da cintura para cima. A Graziele, ela é uma mulher branca também, usa óculos de armação marrom clara, está de cabelo amarrado, está usando um fone de ouvido branco e tem um relógio na mão esquerda. E também a gente consegue visualizá-la da cintura para cima. Então, vamos começar. Hoje, então, a gente vai falar sobre saúde pública. A pesquisadora Raquel é nossa convidada, é sempre um prazer tê-la conosco também. Ela não pode estar presencialmente, assim, ao vivo, né, conosco, mas ela enviou um vídeo da sua aula, então a gente vai passar esse vídeo e vai ser interpretado em tempo real pela Grazi, tá bom? E eu vou audiodescrever também a Raquel. Ela é uma mulher branca, de cabelo médio. A gente consegue enxergá-la, né? Quem está vendo a apresentação da cintura para cima. Ela estava de blusa um amarelo mostarda, talvez. E atrás dela tem uns computadores, alguns materiais do laboratório do escritório dela. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel Vicente, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Infelizmente, no momento que vocês verem esse vídeo, né, não pude estar presente, né, na segunda-feira por outras atividades que eu tenho no dia. Mas gostaria de agradecer o convite para participar desse projeto que é super importante. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mosquitos e as doenças em humanos. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque essa introdução, inclusive, ajuda vocês a entenderem, né, alguns aspectos que a gente vai trabalhar hoje na nossa palestra. Então, né, um pouquinho sobre mim. Na verdade, eu vou falar sobre mosquitos, mas eu sou dentista, sei que isso é um pouquinho estranho, mas é porque durante o meu mestrado, né, até na graduação mesmo, eu comecei a trabalhar com doenças transmissíveis. E a partir daí, né, no mestrado, eu já comecei a entrar mais na área de saúde coletiva, ou seja, estudar, né, a saúde da população humana, e trabalhando com epidemiologia. E aí também, né, durante o meu doutorado, que foi em saúde internacional na Alemanha, eu continuei trabalhando com epidemiologia de doenças transmissíveis e hoje em dia eu dou aula tanto de epidemiologia quanto de saúde pública, nos cursos de medicina, odontologia e terapia ocupacional. E além disso, né, eu conduzo pesquisas aqui na Universidade Federal do Espírito Santo sobre epidemiologia de doenças transmissíveis, que é um termo até, né, agora entrando já um pouquinho no nosso assunto, é um termo até que é um pouquinho estranho, porque a gente não transmite doença, né? Doença, a gente transmite uma infecção para a pessoa, né? Um agente infeccioso, na verdade, para uma pessoa. A doença, quando a gente fala de doença, a gente está falando em o que a pessoa sente, o que ela apresenta, que são sinais, né, e sintomas clínicos. E isso é um resultado que não é só o fato dela ter contato com um patógeno que pode ser, né, que dá origem a essa doença, como, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um protozoário.
Mas também tem a ver da forma que o organismo dela responde a isso. E aí, né, ela vai ter as manifestações, que são, né, esses sinais e sintomas que a gente fala. Então, eu trabalho com isso, né, se utiliza mais o termo doenças transmissíveis, mas entendam, né, que a doença, ela tem essa questão da manifestação, né, de ter sinal e sintoma, ou seja, o que a pessoa sente e o que ela apresenta. Por exemplo, ela tem febre, ela tem dor no corpo. E eu sou, né, uma apaixonada, né, durante a minha formação, desde a graduação, comecei a trabalhar com isso, com epidemiologia, que é uma coisa que a gente vai discutir muito hoje. O que um epidemiologista faz? O que ele se interessa? Ele se interessa por entender como a doença ela acontece na população, né? E aí, como essa doença acontece, de que forma? Quanto que ela está acontecendo, né? Qual é a frequência dela nessa população? Outro ponto importante que o epidemiologista tenta saber é como isso se distribui, porque a gente sabe que não é o caso. Então, assim, quem está ficando doente, por exemplo, são pessoas mais velhas, são pessoas que moram em determinada região, determinado bairro. E aí a gente vai um pouquinho além, né? Quem ela afeta, como se distribui, mas também por que isso está acontecendo, né? Então, o que determina isso? É outra pergunta que a gente tem para fazer. E essas são coisas que a gente vai discutir nessa apresentação de hoje, né, sobre os mosquitos e as doenças em humanos, que é a epidemiologia, que é exatamente, né, a frequência dessas doenças, como elas se distribuem e por que elas se distribuem dessa forma. Eu também sou uma pessoa, né, que trabalho desde o meu mestrado com dengue, que é uma arbovirose. Ou seja, ela é uma virose, ela é causada por um vírus e ela é transmitida por um artrópode, que no caso aqui que a gente está falando dos mosquitos, né? Então a gente tem outras doenças, né, que a gente também trabalha quando a gente fala de arboviroses, que são, né, vírus que são transmitidos por meio desses vetores que são, né, os artrópodes. E também sou uma apaixonada por saúde única, porque para você entender como essas doenças elas surgem na população, por que elas se mantêm, você tem que entender o que isso está ligado com questões do ambiente e o que isso está ligado também à saúde dos animais e dos humanos, porque a saúde desses três, né, dessas três coisas que eu acabei de falar com vocês, humanos, animais e ambientes, elas estão interconectadas, elas são dependentes. Então, para a gente conseguir entender isso, no mosquito, inclusive a gente está falando de um animal, a gente também tem que entender essa interconexão. Então, eu sou apaixonada pelas três coisas, venho trabalhando com elas desde a minha graduação, mas no mestrado aí eu entrei mesmo a fundo na parte de arbovirose e de epidemiologia, e é isso que a gente vai discutir então um pouquinho hoje. Sem ser muito extensivo, porque vocês vão ver que é uma coisa assim muito ampla para a gente discutir. Então, o que eu fiz? Eu selecionei alguns exemplos que são voltados para a nossa realidade aqui do Brasil, ok? E aí, vamos começar por uma curiosidade, né? Qual é o animal mais perigoso do mundo? O que vocês acham? Muitas vezes a gente pode pensar o quê? Cobras são perigosas, escorpiões são perigosos. Eu não gostaria de encontrar um leão na selva, porque eu imagino que isso seja perigoso, ou uma onça, né? A gente sempre imagina esses animais, um crocodilo, um jacaré. Mas e aí, pessoal, vocês acham que tem algum, assim, quando a gente faz um ranking, né, coloca ali na ordem, o que é o mais perigoso? E aí pode ser uma surpresa para vocês hoje, né? Não sei se para todos, mas a gente for considerar o número de pessoas mortas por animais em 2015, né? Os mosquitos, eles estão em disparada. 830 mil casos de mortes, né? Devido aos mosquitos. Muito mais do que é para humanos ou qualquer outro animal, tá? A gente tem cobra, que é menos, né? Cães, flebotomíneos, barbeiro, lá da doença de Chagas, caramujos, também transmitem algumas doenças. Vocês vão ver que eles são bem menos do que os mosquitos. E aí, se a gente for fazer uma comparação em que cada bolinha dessa aqui representa 500 mortes de humanos,
Em vermelho a gente tem os mosquitos. Olha como é muito mais do que os outros, né? Os humanos em segundo lugar. Isso acontece não porque o mosquito ele é ruim, né? Ele tem o seu papel no meio ambiente. E outra, né? Quando ele faz, né, essa alimentação de sangue, ele tem um objetivo com isso, né? Que é a mosquito fêmea, ela tem um objetivo com isso. Que é ter proteínas para produzir os ovinhos dela. Então, o objetivo dela é o quê? É ter os filhotinhos dela, né? E para isso, ela vai lá e pica a gente, ou outro animal, né? Dependendo do mosquito, e chupa o sangue. Também para se hidratar nos períodos mais quentes. E aí, um grande problema que a gente tem é porque existem alguns agentes que causam infecções, por exemplo, vírus, por exemplo, protozoários, que eles conseguem infectar esses mosquitinhos. E é esse momento que o mosquitinho vai lá e pica a gente, está se alimentando com sangue, na saliva dele ele acaba transmitindo esse vírus, por exemplo. E aí, né, sem querer, ele acaba se tornando muito perigoso. E é até vantajoso, né, para um vírus ele ser transmitido por um mosquito. Porque vocês vão ver aqui do longo da nossa apresentação que são, né, esses animais, eles têm uma adaptação muito grande, muitas vezes, inclusive, para o local onde a gente vive. Então, né, se o interesse do vírus ele é conseguir ter novas gerações, se multiplicar, ótimo que você consiga, né, ser passado utilizando o mosquito em diferentes humanos, porque você vai ter a possibilidade de ter mais gerações, né, de vírus, por exemplo. E aí, então, sem querer, o mosquito acaba tendo uma importância enorme. Mas aí vocês podem se perguntar, todo mosquito é perigoso para a saúde humana? Teve um estudo muito recente, ele foi publicado inclusive, né, em junho desse ano. E aí esses pesquisadores eles avaliaram 3.578 espécies de mosquitos. E aí eles observaram o quê? Que só 88 são vetores conhecidos, ou seja, são aqueles que comprovadamente a gente já sabe que eles têm capacidade de transmitir um patógeno. E quando eu falo patógeno, entenda, pode ser um vírus, pode ser um protozoário. Ele tem essa capacidade de transmitir para os humanos. Além desses 88, a gente tem 243 que são potenciais. Isso porque, né, se observa em laboratório a potencialidade dele fazer a transmissão. Mas ainda não há uma comprovação ou eles não são tão reconhecidos como vetores. Então, isso tanto, né, os conhecidos são 2,5% de todas essas espécies, né? E 6,8% são potenciais. Então, a gente tem menos do que 10% de espécies de mosquitos que são, né, transmissores dessas infecções para humanos. Então, 331 vetores nesse grupo de 3.578. Mas, se vocês forem ver, são poucas, né, espécies, mas elas têm uma importância muito grande epidemiológica, ou seja, em termos de impacto na saúde dos humanos. E aí vamos trabalhar então com algumas, né, alguns aqui a gente está falando de gênero Aedes, existem vários mosquitos Aedes, ele é super famoso, tenho certeza que vocês já devem ter visto até na casa, muitas vezes de vocês, às vezes na escola, que é o Aedes, que é esse mosquitinho aí, bonitinho, rajadinho, que é super famoso aqui no Brasil. Porque quem de vocês nunca ouviu falar, por exemplo, de dengue, que é uma doença causada por um vírus? Ela é transmitida pelo Aedes. Aqui no Brasil, reconhecidamente, né, o mais importante é o Aedes aegypti, que é a espécie. A gente também tem o vírus da febre chikungunya, mais recentemente. Aqui no meu estado, eu sou do Espírito Santo, 2016 a gente teve introdução. Se eu não me engano, no Brasil foi em 2014, então é algo muito mais recente. A dengue, ela já é mais antiga, a gente tem desde o final dos anos 80 o retorno da dengue aqui.
Febre do Vale do Rift, também causada por um vírus. Febre amarela, aí aqui eu até coloquei, né, entre parênteses, febre amarela, eu tô falando aqui da febre amarela urbana. Existem outros ciclos. Urbana é o quê? Nas cidades, o que você observa de transmissão de febre amarela? Ela está muito associada ao Aedes, tá? Mas vocês vão ver que a febre amarela no ambiente selvagem, ela está associada a outra espécie de mosquito que eu vou falar também aqui. E a gente também tem o Zika, né, que também é causado por um vírus. O Aedes aegypti, vocês vão ver, em grandes cidades, a gente vai ter muita, né, em determinados períodos, muitos casos. E vão estar associados a dengue, chikungunya e Zika, principalmente aqui no Brasil. E a gente falou muito de vírus, mas também tem o parasita, né, que causa filariose linfática. Também é transmitido pelo Aedes. E aí o Aedes ele tem várias espécies, né? A gente trabalha muito com a Aedes aegypti, com a Bopictus. Aqui no Brasil, com uma importância epidemiológica muito grande, o Aedes aegypti, ok? A gente também tem o Anopheles, né, que ele transmite alguns parasitas, como o da filariose linfática e o da malária. Malária ele também, né, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A gente tem menos doenças, mas ainda assim uma importância muito grande. E também temos o Culex. O Culex ele transmite também alguns vírus, como o da encefalite Sanluz, a febre do Nilo Ocidental e o Rócio, né, mas também parasitas como o da filariose linfática. Então são alguns mosquitos. Eu vou trabalhar muito mais o Aedes com vocês hoje, né, porque ele tá, os outros também estão dentro da nossa realidade, né, vocês vão encontrar esses mosquitinhos por aí, mas o Aedes ele tem uma importância muito grande, para quem mora em cidade, você sempre encontra, tá? E aí vamos pensar, né, quando vocês veem que aumenta o número de casos de dengue aí na cidade de vocês? Geralmente é no período de inverno ou de verão. Vocês vão ver que o período de verão, que é um período, né, mais quente, mais úmido, a gente tem mais chuva, ele é um período propício para a proliferação do Aedes aegypti. E aí isso não acontece só aqui no Brasil, em vários países do mundo. Que países são esses? Quais as características deles? São países tropicais. Países, então, de áreas quentes. Então, você olha aí em vermelhinho, são os lugares que a gente tem mais, né, presença do Aedes aegypti. Todos esses lugares, eles têm um risco, por exemplo, de transmissão de dengue, de transmissão de zika, de chikungunya. Por quê? Você tem um vetor. Então, mesmo que você não tenha ainda doença, você tem um vetor naquele local, e isso é uma coisa importante, por exemplo, na Europa, em que você faz uma vigilância, de você estar observando quais mosquitos estão aparecendo aí, porque quando aparece a Aedes, é uma coisa de se preocupar. Porque se você tem o vetor ali, se você tem introdução, por exemplo, uma pessoa chegou de viagem, ela tá com dengue, o mosquito ele pica a pessoa e pica outra pessoa, né, ele pode transmitir a doença num novo local em que não existia essa doença. E aí na Europa a gente tem, né, esse problema, principalmente essa discussão em relação ao aquecimento global. Porque provavelmente você vai ter o estabelecimento desse mosquito em áreas muito mais abrangentes, né? Porque vão ser áreas que hoje em dia, né, elas não são da área tropical, mas que elas vão observar o aquecimento ao longo do tempo. Então a Aedes aegypti, né, o grande problema que a gente tem, principalmente áreas mais quentes e úmidas, né, como aqui no Brasil, regiões da África, do Sudeste Asiático, a gente consegue observar bastante, e aí em alguns lugares muitos casos de doenças transmitidas, né, por esse vetor. E aí é um problema, né, grande que a gente tem em relação ao Aedes aegypti, que é o quê? O que ele está ligado em relação à saúde única? Que aí eu falei com vocês, né? Tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o animal, tem a ver com a saúde humana, todas elas estão conectadas. E aí o que a gente observa, né, em relação ao Aedes aegypti? Ele é um mosquito muito adaptado ao ambiente que a gente cria nas grandes cidades, né? Aonde a mosquitinha lá, a mosquito fêmea, ela vai lá pôr os ovos dela, né, numa água parada. E aí lixo é um lugar que pode acontecer, né, dela
acabar ali, acumula água, ela vai lá e bota o ovinho dela. Pode ser também, por exemplo, se você armazena água em casa porque você não tem água encanada. Pode também ser um meio. Deixar a caixa d'água aberta também é muito perigoso. E aí o que acontece, né? O desmatamento e aí a urbanização, ela leva ao quê? A um ambiente que é muito propício para o Aedes. Tem até um professor aqui da UFSC que ele fala assim, que o Aedes é quase um cachorrinho, ele é quase um pet. Né? Porque ele é muito adaptado ao nosso ambiente. E aí a gente tem principalmente, né, esse ambiente que já favorece ele a se proliferar, mas o fato de a gente viver muito um próximo do outro. Então a transmissão ali de uma doença é muito mais rápida, porque o mosquito nem precisa voar muito, né, para encontrar várias pessoas no mesmo ambiente. E aí o exemplo que eu dou para vocês é, principalmente lugares em que a gente tem uma urbanização que ela não é planejada. E aí você observa, por exemplo, as pessoas, elas não têm água encanada, então elas armazenam água em pote, ou você tem, né, mesmo que você tem uma caixa d'água que ela não tá, ela fica muito aberta. Ah, tem um terreno baldio, as pessoas colocam lixo, né? Isso tudo é água parada, que permite com que a mosquito fêmea ela vá lá e põe o ovinho dela. E aí até dentro das nossas casas também a gente tem que ter essa preocupação com o ralo, atrás da geladeira, onde costuma acumular água, plantas que a gente tem, porque muitas vezes não é só do lado de fora, dentro da nossa casa a gente também, né, tem esses criadouros que a gente chama, e que esses mosquitos eles adoram. Então a Aedes aegypti ele é super adaptado, ele é um super mosquito, né? É um mosquito que eu fico admirada, inclusive com ele, porque ele é muito adaptado. E aí tem esse problema, né? Porque ele transmite várias doenças. Então, num ambiente, por exemplo, como esse, principalmente em períodos mais quentes, né, mais úmidos, você vai ter grande quantidade de mosquito. E aí, todo cuidado é pouco, porque, né, o vírus estando ali, ele pode ser transmitido para a população e gerar esses casos, né, de doença. A Aedes albopictus é outra espécie, a gente encontra aqui no Brasil. Ele gosta um pouquinho de lugares um pouquinho mais frios, então vocês vão ver que eles têm uma dispersão também em lugares mais frios, em áreas de montanha. Aqui no Brasil a gente reconhece o Aedes aegypti como principal, né? Ele é a espécie de importância epidemiológica para o Brasil. Mas em países, por exemplo, da Europa, que são mais frios, eles têm, né, o Aedes albopictus ele tem uma condição melhor de se estabelecer e ele também é um vetor para essas doenças, como eu falei, do Zika, da dengue, do chikungunya. Então é uma preocupação nesses locais também você ter transmissão local por esse mosquito. E embora ele seja muito menos agressivo do que o Aedes aegypti, porque o Aedes aegypti ele acaba picando mais pessoas, né? E ele, por ser muito adaptado ao ambiente urbano, ele tem uma competência muito grande, né, como vetor de espalhar aquela doença. O Aedes albopictus tem menos, né, porque ele fica mais em áreas mais frias, um pouco menos urbanizadas, né, aquela região entre o urbano e o rural ali de transição. Então ele tem menos essa adaptabilidade, então a competência dele acaba sendo menor. Mas ainda assim ele tem uma capacidade de ser vetor, né? E ele pode, nesses países, por exemplo, mais temperados, principalmente em verões mais quentes, ele pode vir a transmitir essas doenças. Então é uma preocupação grande. E o aquecimento global é uma preocupação grande, né? Tanto para a gente quanto nesses locais, porque provavelmente a gente vai ter mais doenças transmitidas por esses vetores, né, que são mosquitos do gênero Aedes, né? E dessas duas espécies em específico, existem outras. E aí, para entender um pouquinho de dengue, né, a gente tem esse gráfico aqui, em que nesse eixo aqui, o Y, a gente tem o número, né, de casos em pessoas, né, e aqui as semanas epidemiológicas. Considere que a semana epidemiológica, esse período inicial é o período do verão, é o nosso iniciozinho de ano, né?
Então, janeiro, aqui as 4 primeiras semanas geralmente vão de janeiro, né, até fevereiro, e assim sucessivamente. Aqui a gente tem diferentes anos, né, de 2019 a 2020. O que a gente consegue observar, pessoal? Em todos os anos a gente tem picos, né, de casos em períodos mais quentes e úmidos, principalmente ali no fevereiro, março, né, que a gente tem um período bastante chuvoso ali fechando o verão. E isso ajuda muito a ter, né, esses casos. A gente chama inclusive de doenças sazonais. Sazonal significa o quê? Tem períodos em que ela acontece, períodos em que ela diminui. E aí vocês podem observar, inclusive, que isso vai variando de ano em ano. 2020, por exemplo, foi um ano que a gente teve menos casos. Mas também a gente teve a pandemia da Covid-19, que pode ter tido atrapalhado um pouco, né, a notificação desses casos. 2019, vocês veem que era um ano anterior, estava tendo muito, né? Então, esses 2 anos aí da pandemia, a gente vê que teve uma diminuição, mas às vezes é uma diminuição artificial, inclusive, porque a atenção estava muito voltada para a Covid, tá? E aí, dengue no Brasil este ano, né, até no mês de junho, a gente observa, e aí a beleza da epidemiologia, né, de você conseguir entender o que está acontecendo, por que algumas regiões elas estão tendo uma incidência tão alta. E aí uma das coisas que eu esqueci de falar, né, sobre o vírus, por exemplo, da dengue, é que você tem 4 vírus, né, 4 sorotipos, que a gente chama. O dengue 1, o dengue 2, o dengue 3 e o dengue 4. E aí quando você tem uma infecção, por exemplo, contra o dengue 1, de dengue 1, você vai ter proteção ao longo da sua vida contra ele. Então você não pega mais dengue 1, mas você ainda pode pegar dengue 2, dengue 3 e dengue 4. E aí a gente observa que na dinâmica de ocorrência da doença, né, na população, ela vai variando muito. E aí lugares, por exemplo, que você tem uma introdução muito recente de um desses tipos de vírus, né, aqui, por exemplo, é uma região que a gente teve muitos casos relacionados a dengue 2. Dengue 2 é um dos piores, é o pior vírus, né, ele está mais associado a casos graves. E aí você vê que a região aqui, né, centro-oeste, a gente tem uma ocorrência muito grande neste ano de 2022. Em anos anteriores pode ser que não tenha sido assim, tá? E geralmente acontece porque você tem um vírus que ele entra na população, um vírus novo, por exemplo, da dengue. O dengue 3 tem anos e anos que ele não aparece. Então, assim, se ele aparecer, por exemplo, em 2023, é algo que a gente se preocupa. Por quê? Tem muito tempo que ele não aparece, então vai ter muita gente que ainda não teve contato com ele, que são as pessoas que não têm imunidade contra ele. Então, essas pessoas, elas acabam sendo infectadas. Se é muita gente, você tem um aumento grande do número de casos. E aí, como ele vai infectando várias pessoas ao longo do tempo, elas vão se tornando imunes, a doença ela tende a diminuir por si mesma, né? Por essa dinâmica mesmo, como se você tivesse uma vacina natural, que não é uma vacina, né? A pessoa está ficando doente. Muitas vezes ela não fica nem doente, tá, pessoal? Algumas dessas doenças, por exemplo, dengue, a gente tem mais de 60% das pessoas que são infectadas, elas não vão ter sinal de sintoma nenhum, ou vai ter tão fraco que ela nem chega a buscar atendimento. Então não é todo mundo também que fica doente, por isso que a gente tem essa atenção, né, do nome doença para falar, né, porque a doença é a manifestação clínica, né, nesse caso. E a gente vê, por exemplo, né, algumas regiões a gente está tendo muito caso. Tá, em laranja, a gente já considera né, que é acima de 300 por 100 mil habitantes, muita coisa. Tá? Chikungunya, novamente, é uma doença transmitida pelo Aedes aegypti aqui no Brasil. Então, ela vai seguir o mesmo padrão, né? Quando está mais quente, mais úmido, é quando a doença explode mais. E aí a gente tem, né, ano de 2020 também teve um aumento muito grande. Novamente, né, 2020, 2021, acaba ficando prejudicado pela questão, né, da pandemia. 2019 a gente estava tendo muitos casos, tá? Menos do que é a dengue. E aí chikungunya é uma doença, né, que ela é muito incapacitante. A dengue, ela costuma gerar casos mais graves, tá, pessoal? Casos graves significa o quê? Né? A gente chama isso de febre hemorrágica. Então a pessoa ela tem, né, hemorragias, ela tem perdas de plasma, né, de volume de plasma dentro
do vaso e também pode afetar alguns órgãos. Então, o óbito na dengue ele é mais comum, o que não significa que na chikungunya ela não aconteça. A chikungunya, né, e geralmente a dengue é o quê? Né? Lá para o 7º dia em que você observa isso, quando a pessoa começa a diminuir a febre, é um período que você tem que ficar muito preocupado, tá? Porque é geralmente o período que você fica mais grave. E aí é importante, se você sentir, por exemplo, eu tô com febre, tô com dor no corpo, eu tô com dor nos olhos, tô com manchinhas no corpo, né? Procura o atendimento médico, não fique em casa. Porque são doenças, inclusive, por exemplo, a dengue, ela pode, a pessoa vir a óbito. Mas se você faz hidratação, você já evita que isso aconteça muito. Então é importante, você começou a se sentir mal, procura o atendimento médico para você ter, né, o diagnóstico e aí você iniciar o tratamento. Que pode ser simples no início, mas se você tiver um caso grave, porque você não teve o cuidado correto no início, pode ser um problema, e você ter uma hemorragia, ou ter algum órgão afetado, por exemplo, o coração, né, e ficar mais grave. E aí a chikungunya, né, o que você vai ter sim, muito presente em chikungunya? Dor em articulação, inchaço em articulação. Tem pessoas que ficam 2 anos sentindo esse tipo de dor, né? Então ela fica inclusive crônica, não é nem aguda. Aguda é aquilo que você sente no período mais curto, né? São os primeiros dias da doença, quando você está com febre, principalmente. A chikungunya ela tem essa característica. Inclusive o nome dela é o nome africano que está relacionado a essa dor. Tá? Então, você também, epidemiologicamente, na população, você vai ver o quê? Períodos mais quentes e mais úmidos vão ser o que vai ter mais casos. Por quê? Porque você tem mais vetor também. Tá? E aí você vê que a distribuição dela é bem menor aqui, né, do que o de dengue. Embora, pessoal, é uma coisa importante a gente falar, esses dados, eles vêm do governo, tá? O profissional de saúde, quando ele atende uma pessoa, ele notifica, porque essas são doenças de notificação compulsória. Então, assim, você tem que avisar a Secretaria de Saúde no município que houve um caso de dengue, chikungunya ou de zika. E aí, muitas vezes acontece o quê? Ou a pessoa, se ela não procura atendimento, ela não entra na estatística. Se o médico ou o enfermeiro ele atende, né, e não fez a notificação, não avisou, ele também não entra na estatística. E aí a gente tem ainda os casos, né, que a pessoa ela não tem sintomas. É menos frequente no chikungunya, mas na dengue é muito mais frequente. E então a gente fala o quê? Que esses dados aqui eles são uma ponta de um iceberg. O que tem embaixo ali é muito mais. São os assintomáticos, que são as pessoas que não sentem nada, são a pessoa que não procura atendimento, ou aquele que não foi falado, né? Ele foi atendido, mas não foi notificado. Tá? Mas a gente observa aqui, né, que a gente tem algumas regiões que estão tendo muitos casos de chikungunya. Tá? E aí é um alerta importante porque muitas vezes essas pessoas elas ficam com sintomas, né, elas sentindo dor, incapacitante por muito tempo. Né? Ela fica incapaz, por exemplo, eu tive uma aluna minha que ela não conseguia digitar no computador, de tanta dor na mão que ela estava sentindo, inchaço. Então é importante, às vezes essas pessoas elas precisam inclusive de acompanhamento depois, para essas sequelas que acabam ficando. E a gente teve o Zika, né, também. O Zika, vocês vão ver esse ano de 2022 também, a gente teve um aumento, tá expressivo. Em 2016, ele foi, né, 2016, 2017, que ele surgiu aí na população, no final de 2016, um grande alerta, porque esse alerta ele surgiu nessa época, né, foi 2016, na verdade. Porque o Zika, se vocês forem ver, né, logo quando aparecem os primeiros casos no Brasil, que foi em Pernambuco, se eu não me engano, vem até o ministro da Saúde e fala, olha, não fiquem alarmados, é uma doença que é autolimitada, ou seja, ela não tem uma evolução muito grande, você sente febre, calafrio, dor, às vezes você sente conjuntivite, mas é uma coisa assim que se resolve em poucos dias, você não vai ficar grave. E aí, beleza. Né? Essa doença ela já existe em outros lugares fora do Brasil, ela é nova no Brasil, inclusive, né? Assim como o chikungunya. E aí, o que aconteceu? 9 meses mais ou menos depois,
médicos começaram a perceber o quê? Tá aparecendo um monte de criança com microcefalia, né? E aí veio um alerta. O que está acontecendo, né? Você alerta a Secretaria de Saúde, como eu falei com vocês, você notifica, você fala assim, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Antes eu atendia 2 crianças por semana com isso, agora eu estou atendendo 10. Veja só a importância da epidemiologia, aumento de frequência na população. O que está acontecendo aqui para isso aumentar? E aí vem aquela discussão, né? O que aconteceu nessa população? Olha, aqui nesse mesmo lugar, veja a importância, né, do local de você ver a distribuição. Nesse mesmo lugar aqui, teve um surto, que é o que? Um aumento grande de casos na população, né, numa população mais restrita, há pouquíssimo tempo. Será que essas mulheres que estavam grávidas, elas tiveram essa nova doença? Que não é nova, né? Ela é nova no Brasil. Sim, essas mulheres tiveram. E aí depois foram feitas várias pesquisas até achar, né, que realmente responder que o Zika, ele é o fator que causa a microcefalia. Então é muito importante, né, as mulheres grávidas, no período, inclusive, se batia muito nessa tecla da proteção, né, de você fazer proteção de braço, perna, quando você está do período de gestação, para evitar que você tenha o Zika vírus, porque ele pode gerar esses problemas nas crianças, né, nos bebês. E aí a gente teve esse surto grande. Algumas pessoas acham assim, até desapareceu. Não é uma doença que desapareceu, tá, pessoal? Uma doença que às vezes ela fica por debaixo dos panos, porque você já não tem mais tanta mídia, principalmente quando a gente pensa, né, em Covid, que é uma pandemia. Agora a gente tem, né, a monkeypox, que eles chamam, né, de varíola dos macacos, que não é um nome legal, porque não tem nada a ver, né? O macaco não tem culpa de nada ali, mas, né, elas acabam tomando a mídia e aí essas outras doenças elas parecem que desapareceram, mas elas não desapareceram. Inclusive, né, um grande problema, porque houve muito investimento logo quando a gente teve esse aumento dos casos, houve uma comoção muito grande, porque afeta crianças, né? Obviamente que vai gerar uma comoção muito grande, mas quando parece que some, as pessoas simplesmente abandonam, e essas crianças elas ainda estão aí, essas famílias ainda estão aí, essas mães que cuidam dessas crianças também. E aí, o que tem sido feito por elas? Porque é uma sequela que você vai levar ao longo da sua vida, né? E que vai impactar na vida de toda a família, na dinâmica. Então, pessoal, o Zika, vocês vão ver também que ele tem o mesmo padrão, né? Por quê? Porque é o padrão de você ter presença do mosquito, tá? E aí, novamente, esses cuidados que a gente tem que ter, que eu aproveitando, né, para passar para vocês também. Sempre buscar atendimento, tomar cuidado, para evitar esses criadouros aí em torno das casas de vocês. Tomar conta do ambiente que a gente vive e exigir do governo que se façam coisas para que a gente tenha condições também para a gente cuidar. Coletar lixo, né, ter água encanada, isso é importante. E aí o Zika, né, como eu falei com vocês, ele teve uma diminuição, né, grande, mas você ainda observa, né, que em alguns lugares você tem aumento de casos. Ele pode ser por uma introdução recente, né, começou a acontecer há pouco tempo, então não tem imunidade na população, entre outros. E aí, pessoal, isso gera, nessas 3 doenças, elas geram um impacto econômico enorme, tá? Considerando todos os custos de investimentos, né, para comprar, fazer o combate ao vetor, porque a gente tem vacina, por exemplo, contra a dengue, né? A gente tem uma vacina que ela foi aprovada há alguns anos atrás, uma mais recente que há poucas semanas, né, ela vem sendo aplicada na Indonésia, mas ainda não há uma vacina para toda a população, né? Essa primeira vacina, inclusive, foi encontrado alguns problemas, porque ela tendia, se você não tinha tido ainda a doença, ela tendia a você ter uma resposta muito grande quando você tinha contato com o vírus, tá? Então, a gente tem outras vacinas, mas em geral você não tem, por exemplo, chikungunya está sendo desenvolvido. Para Zika não tem informação, mas provavelmente também tenha, né, desenvolvimento, mas
é muito difícil também fazer vacinas contra esses vírus, tá? E aí a gente tem, né, boa parte do que a gente faz de prevenção é no combate do vetor, no combate do mosquito, que é super difícil de fazer, né, quase enxugar gelo, principalmente se você tem uma cidade que é de uma estrutura muito desorganizada, é muito difícil você fazer. E aí se gasta muito com isso. Então, para compra de inseticida, para fazer o combate ao vetor, se gasta para tratar as pessoas. E se gasta também porque uma pessoa que está doente, ela não está produzindo, ou ela não vai no trabalho porque ela está afastada, ou ela deixa de ir para a escola, ela deixa de contribuir, né, também com a produção. Então, se considera que, somando isso tudo, os gastos totais em 2016, só com a arbovirose, só com essas 3, dengue, zika e chikungunya, foi de 2,3 bilhões de reais. Né? Então, obviamente, pessoal, cuidar da saúde é investimento. Tá? Não é gasto que você investe em saúde, né? Você ganha lá na frente com uma população que é mais saudável, mais produtiva. Né? Então, é extremamente importante. E aí, essa questão ambiental é importante também. E aí, a nossa responsabilidade, o nosso cuidado também do nosso entorno, né? E da nossa casa. Agora, pessoal, a gente vai sair um pouquinho lá dessas, né, 3 doenças aí que eu enfatizei mais, que são problemas importantes no Brasil. E vou falar de uma outra, que ela pode ser transmitida pelo Aedes também, no ciclo urbano. Lembra que eu falei com vocês, né? O Aedes ele é muito adaptado ao ambiente urbano. Tá? Mas que ela pode ser transmitida por outros mosquitos. No caso, mosquitos, né, da espécie do gênero Hemagogos, elas estão associadas a essa doença que é a febre amarela, que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Talvez você até já tomou sua vacina aí contra a febre amarela. O bom é que ela tem vacina, né? Mas, pessoal, lá, né, pro final de 2016, a gente começou a ter casos, de macaquinhos que apareciam mortos. E nessas regiões em que os macaquinhos apareciam mortos, as pessoas, elas começaram, né, algumas pessoas, a apresentar sintomas de febre amarela. Né? Pele muito amarelada, o olho amarelado, aumento do fígado. E aí, né, é uma doença importante que gera muitos óbitos. E isso aconteceu em Minas Gerais, final de 2016. Rapidinho, questão de poucas semanas, no Espírito Santo a gente estava tendo caso, tá? Também relacionado à febre amarela. E aí, por que eu quero chamar a atenção disso? Que é importante, a questão do macaco. E que é uma questão que a gente também tem que ter atenção quando a gente está falando de varíola dos macacos, que não deveria nem ter esse nome, porque ele só tem esse nome porque foi descoberto, né? A primeira vez foi isolado em macaco, tá? Mas está relacionado mais a roedor e afeta a gente também, como a gente está vendo agora. Mas esse mal entendimento que as pessoas tiveram no período de febre amarela, porque viam o macaquinho morto, começaram a achar que o macaco tinha culpa, né? Que o macaco não tem culpa nenhuma. Na verdade, o macaco, aqui para a febre amarela, ele te dá um sinal muito importante. A gente chama de algo que é um evento que é uma sentinela. O que significa? Quando ele acontece, liga o radar e fica muito atento, porque pode começar a surgir casos em humanos. Né? Então, às vezes, se a gente tivesse prestado atenção naquelas primeiras mortes de macaco que tiveram lá em Minas Gerais, a gente poderia ter vacinado a população e evitado que tivesse casos em humanos. E aí, erroneamente, o que as pessoas faziam? Né? Maltratavam esses animais. Então, eles já morreram, né? Aqui no Espírito Santo, a gente teve perda de populações inteiras de macacos pela doença. E ainda os que não morreram pela doença, muitas vezes morriam de agressão. Né? Então, isso é uma compreensão errada. Né? Isso é um crime ambiental, inclusive, de uma ignorância, né? Que não tem como mensurar a pessoa fazer um negócio desse. E é um bichinho, na verdade, que está sendo um alerta para a gente. Então, a febre amarela, né, no ciclo silvestre, ela tem uma relação com esse outro mosquito, né, que é do gênero Hemagogos, que morde tanto os macaquinhos quanto a gente. Então, novamente, pessoal, saúde humana,
animal e ambiental, elas são interligadas. Então, por que isso aconteceu? Né? Você pode pensar, por que isso surgiu? Tem vários motivos que isso pode ter surgido, né? A gente observa o quê? Cada vez mais o homem ele vai destruindo o meio ambiente, as cidades elas vêm avançando em áreas, né, mais preservadas. Você vai ter mais contato, obviamente, com algum vírus que comete um animal. Você está intervindo ali naquele meio. Então, assim, por que isso pode ter acontecido? O desequilíbrio ambiental é um motivo que pode ter levado ao ressurgimento da febre amarela, tá, no Brasil. E desde 40 e pouco a gente não tem febre amarela urbana, né? Muita sorte, por quê? Porque a gente tem vacinação também. E aí, pessoal, nesse ano, né, no ano passado, obviamente, como eu falei com vocês, né, casos em humanos é importantíssimo de você avaliar. Tá? A gente teve aqui, né, nesses triângulos aqui, casos em humanos. Mas é importantíssimo também você avaliar o quê? Casos, epizootias, que são esses casos em primatas não humanos, né, os macaquinhos, que aqui a gente em Minas ainda está tendo muito, né, lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do país. Aqui menos, né, no Espírito Santo, mas no Espírito Santo a gente teve um impacto enorme. Teve perda de populações inteiras, por exemplo, de macaco bugio. E aí, o que foi feito na época? Né? Vacinação, e aí evita que propaga ou venha a atingir, inclusive, a área urbana. Malária também é outra doença importante no Brasil. Vocês vão ver que tem muita malária, né? Lá na região do Amazonas, regiões mais preservadas, né? Mas a gente também tem malária extra-amazônica, aqui no Espírito Santo é um lugar que a gente tem casos de malária, né? A gente tem dois tipos, a malária falcíparo e a malária vivax, que é mais relacionada ao Plasmodium vivax, né? Que é o protozoário que está relacionado a ela. E aí a gente tem esses casos acontecendo, né, no Brasil ao longo do tempo. Também extremamente importante, né? Inclusive, é uma doença que ela está com foco para controle e eliminação, embora, né, seja muito difícil. Então, a gente tem um número muito grande de casos aí em diversas unidades, né, da federação aqui em diversos estados do Brasil. E aí, pessoal, considerações, né, do que a gente tem que avaliar. Como eu falei com vocês, muitas vezes depende de quê? Controle do vetor. Malária, né, eu esqueci até de falar, ele é um mosquito, né, que tem hábitos mais noturnos, o Anopheles. Então, cortinado, por exemplo, é uma coisa que se usa muito, né, para prevenir a transmissão de malária. Só que aí, né, exige dificuldade que as pessoas, né, tá muito quente, vou dormir com cortinado, né, às vezes a pessoa não gosta. Então, tela para mosquito em janela, né, usar o cortinado é importante porque você evita também a transmissão de malária. Que é uma doença, inclusive, que mata muitas pessoas na África, né, mas a gente também tem muitos casos aqui no Brasil, então é uma coisa para a gente, né, ficar ligado, tá, em nosso radar também. E aí, né, controle do vetor é algo importante de ser feito. Vocês viram que muitas dessas doenças elas não têm vacina, por exemplo, a malária você também não tem. E aí, é importante o quê? Trabalhar uma coisa que é importante que a gente vem falando, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as metas para 2030, tá? Da Organização da ONU. E aí, pessoal, a gente tem várias dessas metas, elas estão relacionadas ao controle de vetor. Erradicação da pobreza é uma delas, tá? Lembra que isso está... regiões mais pobres, elas tendem a ser muito vulneráveis ambientalmente, tá? Para esse tipo de transmissão de doenças. Então, se você tem que necessitam de quê? Né? De lixo acumulado, de água parada. Então, a erradicação da pobreza ela é algo importante para você conseguir alcançar esse controle do vetor. Trabalhar na meta de saúde e bem-estar é óbvio, né? A gente está falando de saúde aqui desde o início. Ter fornecimento de água potável e saneamento, né? Acesso para todas as pessoas é extremamente importante também.
Parcerias é algo importante, porque, por exemplo, na área da saúde, ela vai estar envolvida com diagnosticar aquele paciente logo, começar a tratar ele logo, evitar com que ele fique grave. Mas muitas vezes ela vai precisar de quê? Ela precisa de outras áreas que deem conta da questão do lixo, da questão de moradia, né? Da questão de água tratada. Então, não adianta. Você tem que trabalhar com diversos setores ao mesmo tempo. Só o setor de saúde, o setor de educação também é extremamente importante, tá? Cidades e comunidades que sejam sustentáveis, e aí novamente, né, chama a atenção o quê? A questão ambiental, tá? E a questão de ações contra, né, a mudança global do clima, o aquecimento global. Porque como eu expliquei lá no iniciozinho, né, da aula, está muito relacionado ao que? É você ter uma ampliação de áreas onde você tem transmissão, né, desses patógenos. Além disso, né, dessa ampliação de área, você ter regimes mais quentes, diferenças de sazonalidade, e você ter, né, mais ocorrência dessas doenças. Então, isso tudo pode impactar, né, a gente, e a gente observar um aumento no número desses casos. Possivelmente isso vai ser observado, já está sendo observado. Tá? Áreas, por exemplo, que a gente não tinha muita notificação, chega verão, por exemplo, na Europa, volta e meia, a região de Espanha, Itália, Portugal, você tem ocorrência. Então, né, dessas doenças, por exemplo, dengue, né, e aí você tem que tomar o cuidado, a questão do controle do vetor é importante, mas as mudanças globais, elas estão aí, né, para colaborar com o quê? Com o aumento desses casos, dessas doenças transmitidas por mosquitos. E trabalhar os determinantes sociais de saúde, né? Eu queria terminar minha apresentação, na verdade, falando sobre isso, né? O que determina a saúde do ser humano? Você pode pensar em coisas que são próprias da gente, né? Do meu corpo aqui. A minha idade, né? Quanto mais velha eu vou ficando, provavelmente com mais vulnerável a diversas doenças eu vou estar. Tá? O meu sexo, né? Sexo feminino, os hormônios que eu produzo, eles acabam protegendo ou me tornando mais vulnerável para ter a manifestação de determinada doença. Isso acontece, tá, pessoal? Tem algumas doenças, por exemplo, que você vê praticamente só em homem, paracoxigeoidomicose é uma, né, que é uma micose que acontece, né? A gente tem muitos casos aqui no Espírito Santo e aqui no Brasil também. E aí você quase não vê mulher nenhuma. E uma das hipóteses que existem, uma das ideias que existem por trás disso é o quê? Os hormônios femininos, eles protegem a mulher de ter manifestação clínica. Fatores hereditários, muitas vezes que a gente até desconhece, que levam o quê? Você tem o maior risco, que é o quê? Uma maior probabilidade de você ter aquela doença, de ter uma manifestação, ou que também te protegem você aí não vai ter uma manifestação muito grande. Da Covid, por exemplo, vocês viram, a idade mais avançada é mais perigoso, né? Pessoas que têm problema autoimune, né? Também é mais perigoso. Mas isso, pessoal, não está sozinho no que determina a nossa saúde, não é só questões individuais. Tem coisas também relacionadas ao nosso estilo de vida. E, obviamente, o nosso estilo de vida, ele está relacionado, ele é influenciado pelo local em que a gente vive, pela comunidade, pelas nossas redes, né, sociais, não estou falando de internet só não, né, mas nossas redes de contato, que as pessoas que a gente tem uma relação mais próxima. E aí isso pode levar a gente, por exemplo, eu gosto, né, na minha comunidade, eu gosto muito de plantinhas, né? A gente planta muitas plantinhas em vasinhos. Não tem problema plantar plantinha em vasinho, coloca uma areiazinha ali no vaso para evitar que seja criadouro ali do mosquito da dengue, né? Vamos se proteger. Mas e o nosso estilo de vida ele é influenciado por isso, a gente faz exercício ou não, o que a gente consegue comer ou não. Mas essa rede pessoal que a gente vive, também essa rede comunitária que a gente vive, ela é influenciada por outras coisas. Pelas nossas condições de vida e de trabalho. Que muitas vezes não expõe a esses fatores que levam a gente a ter mais, né, determinada doença do que outra. Por exemplo, se você vive num lugar onde não tem água e esgoto tratado, tem N doenças que podem te acometer. Uma pessoa que está sem emprego, né, e aí você não consegue se alimentar direito, isso obviamente vai intervir
né, no seu organismo, como ele responde. Se você tem acesso ao serviço social de saúde, se você consegue, por exemplo, eu peguei dengue, não teve jeito. Você conseguiu acessar o serviço de saúde logo no início? Receber tratamento adequado? Às vezes, se não, você vai evoluir para a gravidade, muitas vezes. Tá? A qualidade da minha habitação também é importante. O ambiente de trabalho, existem trabalhos, inclusive, que acabam te expondo mais a determinadas coisas, né, a determinados riscos. O nível educacional, então até da forma que eu entendo, a forma que eu ajo, a forma que eu entendo ao que é posto, o que é conhecido como proteção, né? Produção agrícola e de alimentos, né? Então como que isso é produzido, se isso é produzido de forma sustentável, se há um impacto muito grande no meio ambiente, e esse impacto a gente sabe que gera problemas, né, em relação a doenças que vem surgindo, cada vez vão vir surgindo mais, se a gente não conseguir mudar radicalmente, né, os nossos hábitos de vida, a nossa forma de viver. E isso tudo, pessoal, está abrangido dentro de uma coisa maior, que são as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais que a gente vive. Então, falar de qualquer questão relacionada à saúde, isso é qualquer uma, tá? O modelo de Dahlgren Whitehead, que foi proposto em 91. Para mosquito ou para qualquer outra coisa, isso aqui se aplica. Tá? Então, não adianta a gente entender só um lado. As ações para você conseguir prevenir e controlar isso são muito mais amplas. Ok? Bem, essa foi minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me coloco à disposição para responder questões posteriormente. Vou pedir para a Flávia, né, agradecer ela novamente pelo convite, para coletar, né, isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e que desperte uma curiosidade, tá? Como eu disse, eu sou uma pessoa muito apaixonada por essa área. E eu iniciei em escola pública, eu estudei escola pública minha vida inteira, né, do jardim de infância até o meu doutorado, que foi na Alemanha, mas ele também foi numa faculdade pública, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: acreditem nos sonhos de vocês, acreditem que é possível vocês conseguirem. A gente sabe que muitas vezes, né, a vida da gente é muito difícil, a vida da nossa família é muito difícil, mas a gente pode sonhar e pode tentar batalhar também para fazer essas coisas. E, obviamente, né, brigar para que tanto a gente quanto as pessoas ao nosso redor elas tenham mais acesso a oportunidades. Tá? Que essa, por exemplo, é uma oportunidade que vocês estão tendo. Muitas pessoas elas não têm de participar de um projeto tão legal quanto esse. Né? Então sonhem e acreditem, porque em algum momento eu estive na pele, né, de vocês. Raquel lá em Santa Teresa, na quarta, quinta série, ouvindo falar de doenças, né, transmissíveis, e eu achava super interessante aquilo, né, porque eu morava no interior, e eu achava super interessante saber do caramujo, saber que eu tenho que mexer no meu sapato porque pode ter alguma cobra, alguma coisa ali. Então, assim, aproveitem, né? Se vocês gostaram, inclusive, busquem pessoas que possam ajudar vocês. Apesar de todas as coisas, né, das dificuldades que a gente tem na vida, a gente consegue. A gente tem uma comunidade também de pessoas muito boas que ajudam, né? E a gente tem que lutar cada vez mais para que todos tenham oportunidades, né, iguais. E eu espero que não seja o início só para vocês. Flávia vai continuar e vocês vão entender outras partes, né, desse assunto, que é importante. E digo mais para vocês também, uma das coisas que me empolga muito em falar sobre isso é saber que é um trabalho que tem impacto na saúde da população, e muitas vezes da população mais vulnerável, que é aquela população, né, que não tem acesso a todos esses serviços e que acaba, né, estando mais suscetível, né, ela tem mais possibilidade de ter essas doenças, né, e aí a gente tem um ciclo que é muito difícil de quebrar.
Mas acreditem, né, a gente com o nosso trabalhinho de formiga e se juntando, a gente consegue ter forças para conseguir. Então, mais uma vez eu agradeço, espero que vocês tenham gostado e a gente pode conversar, né, sobre isso em outras ocasiões. Muito obrigada, um abração e até mais. Maravilha! Foi muito importante, né, a fala da Raquel, com alguns termos técnicos que são importantes para a gente entender alguns pontos nessa área. Eu deixo agora também, para a gente não ficar muito longo esse nosso encontro, eu deixo com os professores e com as professoras eu passo bastão, né, para que eles e elas combinem com seus alunos e suas alunas agora de pesquisar alguns termos, se ficaram com alguma dúvida, que então anotem, né, esses termos e que a gente possa discutir nos próximos encontros. Também acho que toda a parte que a Raquel falou sobre importância na saúde pública, sobre a importância dos mosquitos, né? Isso vai ser super importante para que a gente trabalhe mais para frente nas próximas aulas que a gente vai ter. Então, vai ser muito importante todos os mosquitos que ela falou, que ela mencionou, as doenças que ela mencionou. Isso tudo vai ser super importante para as nossas próximas aulas. Então, eu queria muito, muito agradecer a Raquel. Se ficaram com alguma dúvida, também façam isso, né? De anotar, de me mandar depois, as professoras podem me mandar, me contatar, para que eu passe, então, para a Raquel essas dúvidas. E é isso. A gente fecha, então, o nosso encontro de hoje e a gente se encontra semana que vem. Até mais.